Salve, salve galera da NFL, salve, salve galera do futebol americano. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de Julian Edelman e Wes Welker, esses dois grandes adversários aí que fizeram história pelo New England Patriots, um mais positivo, outro mais negativo, mas a gente vai comparar os dois. Se você é fanboy do Edelman, acho melhor ver o vídeo também. Se você é fanboy do Wes Welker, também veja o vídeo. Se você é hater do Wes Welker, veja o vídeo. Se você torce para os Patriots, não torce, acha que a gente é modinha, veja o vídeo também. Mas aqui a gente vai esclarecer muitas dúvidas e algumas questões sobre esses dois wide receivers muito parecidos e muito diferentes em momentos distintos. Dia 13, né? 13 de abril, então assim, faz 2 anos que o Julian Edelman se aposentou. Quando ele se aposentou, a gente teve todas aquelas dúvidas se ele era Hall da Fama ou não. Então eu falei, vou fazer esse vídeo, vou comparar ele ao Wes Welker, que foi sempre uma grande dúvida dos torcedores do Patriots. Então eu falei, você acha que faz sentido a gente falar sobre esse assunto e principalmente comparar esses dois adversários bem parecidos e bem diferentes, em circunstâncias diferentes. Beleza, galera, a gente vai falar sobre o Wes Welker e o Julian Edelman, cara. E vou dar minha opinião aqui logo de início, cara. Pra mim, antes de fazer esse vídeo, não havia discussão. O Wes Welker, pra mim, era um pipoqueiro e o Julian Edelman era um destruidor, Hall of Fame e muito mais. Mas, cara, depois do vídeo, acho que, torcedor dos Patriots, a gente tem que repensar um pouco mais sobre quem foi o Wes Welker e o quanto ele entregou para esse time também. Vamos falar sobre os dois, cara. Vamos começar a temporada regular, pós-temporada playoffs, né? E Super Bowl. A gente vai falar sobre as diferenças de cada um e o que cada um entregava. Cara, vou começar pelo Wes Welker em temporada regular, cara. O Wes Welker em temporada regular, sensacional. Um dos grandes wide receivers dos Patriots, fez muita história. Era ali o principal alvo do Tom Brady em vários momentos, mesmo tendo o Gronkowski, mesmo tendo o Randy Moss em alguns momentos, mas quando o Randy Moss chegou, obviamente, que tomou o protagonismo. Mas mesmo naquela temporada ele foi muito bom, passou de 1000 jardas, inclusive. O Wes Welker nos Patriots jogou, né, 10 anos basicamente da sua carreira, entre Patriots, Broncos e St. Louis Rams. Começou no Miami, depois Patriots, encerrou nos Broncos e depois jogou uma temporada nos Rams bem no finalzinho, em 2015. O Wes Welker, né, ele teve na carreira dele toda, né, teve, né, ali suas 903 recepções, de 1.200 passes tentados até ele, foram 9.924 jardas, 50 touchdowns, né, uma média de 74% dos passes completos, um touchdown a cada mais ou menos 18 passes, né? Então assim, foi um cara muito construtivo, era um cara importante na slot wide receiver, um cara que wide receiver tanto aberto quanto jogando ali pelo meio, quebrando as linhas, fazendo um corte nas linhas na sua rota. Então era um cara que aparecia muito para os Patriots durante a temporada. E falando de temporada de 1000 jardas, cara, foi sensacional, foram 5 no total, 2007, 2008, 2009, exatamente, placou 3 anos consecutivos, 2011 e 2012 no seu último ano nos Patriots. Nos Broncos e nos Rams não teve temporada de mais de 1000 jardas. O Edelman foi muito bem também, um pouco mais reduzido ali, jogou de 2009, né, até 2020, teve até um ano a mais de carreira do que o nosso querido Wes Welker, que os 2 primeiros anos do Welker ali no Dolphins são bem apagados, não teve muita estatística importante. Mas o Edelman nos Patriots teve 620 passos, ou seja, bem menos do que o Wes Welker, 940 passes tentados, né? Então uma média bem parecida. Teve 6.822 jardas e 36 touchdowns, 14 touchdowns a menos, mais ou menos o mesmo tanto de tempo. Quando você vai para as estatísticas, piora um pouco para o Julian Edelman. O Edelman teve um touchdown a cada 25 passes e meio, uma diferença praticamente de 8 passes para o Wes Welker. E quando você vai na média dos passes recebidos, apesar da fama de dropar passes do Wes Welker, o Edelman teve 66% dos passes completos, né, diferente ali do Wes Welker. Então assim, passando pela temporada regular, eu acho que a gente fala tranquilamente que o Wes Welker foi muito melhor que o Julian Edelman, tá? O Julian Edelman em temporada regular, até porque ele demorou um tempo também para ser titular, isso tem que ser levado em consideração. O Wes Welker, ele foi titular dos Patriots até 2012, então o Edelman passou realmente a ser titular como wide receiver apenas em 2012, né, que é a sua primeira temporada de 1000 jardas, ele teve 3, né, 13, 16 e 19, bem mais espaçado, não chegou ali a ter 2 anos consecutivos com muitas jardas, passou por algumas lesões também. Antes ele jogava nos Patriots, tanto no Special Teams e retornando no punch, então ele alternava nos Special Teams de 2009 até 2012, claro, além do que ele foi draftado como quarterback, era quarterback no college, né, até depois inclusive ele tem um passe para touchdown, coisa que o Wes Welker não tem, por exemplo, brincadeiras à parte, aquele passe maravilhoso contra o Baltimore Ravens, né?
naquele jogo de playoffs divisional round maravilhoso, um dos melhores jogos que eu já assisti. Agora, falando de playoffs, a coisa muda um pouco, equilibra um pouco mais pro nosso querido Julian Edelman e um pouco menos pro nosso querido Wes Welker, mas a gente vai falar sobre essas estatísticas agora. Nos playoffs, o Julian Edelman, quer dizer, o Wes Welker não foi mal, mas também não foi lá essas coisas. O Wes Welker em playoffs ele tem 88 de 117, 88 passos completos, 117 tentados, 5 touchdowns e 866 jardas, uma média de 9.8 jardas por carregada, por recepção, praticamente um playoffs, praticamente um first down, né? Ele recebeu 76% dos passos, ou seja, ele melhorou, né, que no dele na temporada regular recebia 74%. E dos seus touchdowns, ele tem um touchdown a cada 17 passes e meio, ou seja, melhorou também meio passe, né? Era um touchdown a cada 18 passes em playoffs. O Wes Welker melhorou. E aí, o Wes Welker jogou menos playoffs, tá? Jogou temporada 2007, 2010, 2011 e 2012 pelos Patriots, 2013, 2014 pelos Broncos. Já o Julian Edelman tem um pouco mais de playoffs, um pouco mais de estatística, mas ele é um pouco mais equilibrado com a estatística do próprio Wes Welker. O Julian Edelman ele esteve nos playoffs, obviamente, de 2009 a 2019, né? Porque os Patriots foram para todos os playoffs, mesmo na temporada 2020, né? Que é a última temporada dele, que é a primeira temporada dele sem o Tom Brady também, a gente vai falar sobre isso. Inclusive ele e o Coisa nas últimas temporadas, um tem o Jared Goff como quarterback, o outro tem o Ken Newton em má fase. Então, assim, as últimas temporadas deles foram bem decepcionantes. O nosso querido Julian Edelman, ele teve 118 de 180, 5 touchdowns e 1.442 jardas. É muita jarda, tá? Praticamente o dobro do que o Wes Welker tem, mas a gente tem que falar que também são praticamente 10 anos a mais, né? Menos 2012 ele não jogou os playoffs. Eu acho que ela tava fora por lesão, mas pro Super Bowl ele foi. Não entendi muita coisa, mas beleza. Não, 2012 não, os playoffs de 2011 ele tava, que ele foi pro Super Bowl, que aconteceu em 2012, mas nos playoffs de 2012 ele não tava. É isso. Acho que ele tava lesionado, só me engano. E aí, o Edelman ele tem uma diferença que é um touchdown a cada 23 passes e meio. Na temporada regular é 25, então ele deu uma melhorada já. E a sua média é de 12.2 jardas. Cara, falando de playoffs, falando dos playoffs sem contar as estatísticas de Super Bowl, o Wes Welker ainda leva uma vantagem, porque ele jogou menos jogos, tem muitas boas estatísticas, o mesmo número de touchdowns, recebe ainda mais passes, até com mais precisão. O Edelman, ele é contínuo, tá? Continua 66%, tanto na temporada regular, tanto agora nos playoffs. Então, até agora, o Wes Welker vem ganhando e vem ganhando de boa, tá? E agora chega o grande momento da gente comparar o Wes Welker e Julian Edelman nos playoffs. Aqui a coisa muda de figura, tá? Aqui a coisa muda de figura. Aqui aquela diferença que pra mim, torcedor dos Patriots, eu via na carreira toda do Julian Edelman e não via no Wes Welker, eu passo a ver, né? O Julian Edelman e o Wes Welker em playoffs são 3 Super Bowls, né? 3 Super Bowls. Ele tem 26 recepções de 32, é uma boa média. 247 jardas, 82,3 jardas por recepção. 83 jardas por média, tá? Cada um touchdown ele recebia na média de 82 jardas. Por recepção ele tem 9.5 jardas, nenhum touchdown. 3 vices, e a melhor atuação dele no Super Bowl foi em 2007, com 11 de 14, 103 jardas e, obviamente, né, 9.4 de jardas de média. Então, assim, o Wes Welker ele teve uma grande atuação em 2011, teve uma grande atuação em 2007, teve uma atuação relevante em 2014 pelos Broncos, né? Aquele Super Bowl que eles pedem pro Seahawks. Mas, cara, são 3 vices, e o de 2011 e o de 2012, principalmente com 2 drops terríveis, cara, terríveis, um com a bola no peito dele. Então, assim, são lances que marcaram muito a carreira do Wes Welker e que às vezes prejudicam ele, mas ele teve grandes jogos também no Super Bowl. Infelizmente ele acabou indo a 3 Super Bowls, perdendo os 3. Já o Julian Edelman tem 4 Super Bowls, um porque é aquele do Giants, tá? Mas na verdade ele nem jogou também, nem participou. E o do Seahawks, dos Eagles, ele não participou. Foram o do Atlanta Falcons, né? A virada incrível. Foram então ele não perdeu nem o Super Bowl. Foi teoricamente que ele jogou, né? Que é o dos Giants, ele tava no elenco também. E venceu do Seahawks, né? Venceu do Atlanta e venceu dos Rams.
E aí, cara, o Julian Edelman tem 24 de 37, ou seja, menos recepções e mais passes tentados do que o nosso querido Julian Edelman. Tem 337 jardas, muito mais jardas, 84 jardas de média, 14 jardas por recepção e um touchdown. E é um game winner, né? É o touchdown que ele recebe na vitória contra o Seattle Seahawks. Eu sei que aquele título vem muito pela interceptação do Michael Butler, mas querendo ou não, o touchdown foi dele, né? Sem o touchdown dele, o time não interessava. O Seahawks ajoelharia na bola e venceria o Super Bowl. Então o touchdown do game winner é dele, né? Do Julian Edelman. E aí, cara, pra mim é um fato, né? O Julian Edelman é MVP de Super Bowl. Merecido? Tem muita gente que tem dúvida. Eu não acho que eu merecia. Eu acho que eu merecia um jogador de defesa. Eu daria aquele prêmio na época pro Stephon Gilmore, né? Que era o nosso querido que é o nosso corner, né? Mas, cara, porque foi um Super Bowl muito fraco de pontuação, mas a exibição dele, a melhor exibição do Julian Edelman num Super Bowl, cara, é incrível. 10 de 12, 141 jardas, 14.1 jardas por recepção. Cara, se ele tivesse marcado um touchdown, seria perfeito. Aí seria indiscutível. Se ele tivesse marcado um touchdown nesse Super Bowl, aí seria indiscutível ele ser MVP. Porque são 141 jardas num Super Bowl, cara. Praticamente, o Julian Edelman tem 247. Ele tem 141. Ele tem mais da metade das jardas que o Julian Edelman tem em 3 Super Bowls. Ele tem num Super Bowl só. É muita coisa. A média dele de jardas em um Super Bowl são 84 jardas. É jarda pra caramba. Então, assim, a média dele é 100 jardas praticamente, né? Que ele teve um com 80, o outro com 100 também. Então, assim, o Julian Edelman, cara, em Super Bowls, ele era incrível. Dadas as estatísticas, vamos para algumas ponderações. Cara, primeiro, depois de ver passado muito tempo do Super Bowl 46, da derrota dos Patriots pro Giants, eu passei a respeitar um pouco mais o Wes Welker, tá? Até pela experiência de vida, era muito novo quando vi o Super Bowl, né? Tô com 28 agora. Isso tem praticamente 10 anos, eu tinha 18 anos, né? Então, assim, mudei muita coisa, evoluí muito como pessoa também. Parei de chamar ele um pouco de pipoqueiro. Na zoeira a gente ainda chama, porque... Mas, assim, passei a respeitar um pouco mais. Eu acho que a torcida dos Patriots tem muito hater contra o Wes Welker, mas ele foi um grande wide receiver nos Patriots, cara. É um cara pra estar no hall da fama dos Patriots, com toda certeza. Um cara que foi importante em vários momentos. Então, assim, é um cara incrível. E eu acho assim que ele, pra dar no Hall da Fama, nem ele nem Julian Edelman, acho que os dois não fizeram o suficiente. Ele não fez em pós-temporada e o Wes Welker e o Julian Edelman não fez em temporada regular. Mas, cara, comparando o Julian Edelman, cara, também, ou o cara pra estar no Hall da Fama dos Patriots, um cara incrível, tricampeão de Super Bowl, não tenho o que falar. Comparando um com o outro, cara, eu vou ter que ficar com o Julian Edelman, cara. Quase que tive um perigo. Aí você fala, pô, Reinaldo, mas o Julian Edelman tem estatísticas melhores nos playoffs do que o Julian Edelman. O Wes Welker tem melhores na temporada regular. Eu concordo. As estatísticas do Wes Welker na temporada regular são muito boas, mas os dois jogaram com o mesmo quarterback. Os dois tinham o mesmo treinador, os dois tinham o mesmo time. O Wes Welker, nos momentos em que o Patriots mais precisou, infelizmente, cara, ele não tava lá. E quando você fala de um wide receiver, de um quarterback, de um defense end, de um kicker, não me interessa se esse kicker ele acertou todos os extra points da vida dele. Se nos playoffs, no Super Bowl, ele errar o extra point e time perder, não dá pra botar esse cara como melhor do que o outro. Não tem como, porque esse momento, cara, de playoffs, esse momento de decidir, é um momento único, um momento chave, é um momento que todo mundo espera. Então, nesse momento, o Wes Welker, ele sempre... ou na maioria das vezes ele falhou, ou ele nem esteve. Por exemplo, no 2007 e em 2014 não é culpa dele, mas de 2012 entendeu? Ele dropou 2 passes, cara, 2 campanhas geniais dos Patriots, eram campanhas para vencer, que eles poderiam não vencer. O Edelman pega uma bola contra a Atlanta Falcons que não dá nem para explicar aquela bola. Então quando você bota o Edelman recebendo aquela bola e o Wes Welker não recebendo aquela outra, tipo assim, são 2 Super Bowls com o mesmo quarterback, praticamente o mesmo, os elencos são diferentes, mas assim, o mesmo time, no mesmo roteiro. Um você perde o Super Bowl, no outro você ganha. Então assim, fora que ele foi MVP do Super Bowl, o Wes Welker nunca se teve nem a possibilidade de ser MVP, nem se o Patriots ganhasse o Super Bowl ele seria MVP. Até porque tem o Brady, mas se o Julian Edelman conseguiu, ele também poderia. Vamos supor que o Super Bowl 2007, se o Brady passa mais um touchdown para ele, ele recebe o touchdown que foi pro Brady Moss, se fosse para ele ganhasse. Ele teria jardas, estatística, poderia ganhar, porque o Brady fez uma partida terrível.
Entendeu? Então assim, cara, no filé, no último lance, naquele equilíbrio, pra mim os dois estão muito aqui, ó, no mesmo nível assim de wide receiver. O que um entregava, o outro entregava 74%, 66%, um touchdown a cada 25, um touchdown a cada 18, são coisas muito pequenas pra dar uma diferença tão grande no matchup, tá? E aí, cara, o que decide, o que pra mim resolve, o que pra mim faz toda a diferença é o que cada um fez no momento decisivo no Super Bowl. E aí, o Julian Edelman, infelizmente, pro Wes Welker foi muito, mas muito clutch time. É um touchdown de game winner, é uma recepção incrível e é um Super Bowl como MVP. Então ele tem 3 Super Bowls, em cada Super Bowl ele apareceu de maneira diferente. Uma com a grande Super Bowl, uma com a recepção do touchdown e o outro ele foi MVP. Então, por essas e outras, Julian Edelman é o número 1 desses. É o cara que vai vencer esse duelo, esse matchup entre Wes Welker e Julian Edelman, quem foi melhor de hoje. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, analisando 2 jogadores específicos, mandem os nomes, claro, eu vou ter outras ideias também para fazer aqui. Tive essa ideia por causa ontem do vídeo do Pat Mahomes e do Joe Burrow, e tive essa ideia também porque hoje é dia 13, né, faz 2 anos que o nosso querido Julian Edelman aposentou, então por isso que eu fiz esse vídeo. Então é claro, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e segue as nossas redes sociais, Instagram, Twitch, TikTok, Facebook, Kawaii, além, claro, de nossa parceira Bet7K, clicar nesse link aí na nossa bio ou na nossa descrição onde você estiver vendo esse vídeo e garantir já o seu bônus de até 7 mil reais. Você fazendo uma aposta de 77 reais ou menos, ou mais, né, você concorre a 7 mil reais também, semanais. Beleza, galera? Tamo junto, voltamos a qualquer momento com mais vídeos e, galera, valorize mais o Wes Welker, que ele jogou pra caramba. Mas o Julian Edelman é o Minitron, não tem jeito. Fui!